Olá, alunos do quarto ano, dando continuidade então com a nossa aula de História. Hoje nós vamos iniciar na página 228. Tem esse texto aí em cima, diz assim, ó, longas distâncias. Vamos ler junto e refletir um pouquinho, até mesmo observando essas imagens aqui. Diz assim o texto: os bandeirantes saíam de São Paulo em direção a diversos lugares, como Minas Gerais, Goiás, Paraná e Mato Grosso. Essas marchas chegavam por vezes a milhares de quilômetros. Entre 1648 e 1652, por exemplo, o bandeirante Raposo Tavares percorreu 12 mil quilômetros, tendo chegado ao Amazonas. Muitos dos caminhos que os bandeirantes exploraram foram essenciais para a fundação de cidades que conhecemos atualmente. A origem de Campinas, por exemplo, está relacionada à história da Estrada dos Goiáses, uma rota bandeirante, né? E nós vemos aqui essa imagem, né, ó, do Antônio Raposo Tavares, né? E então, com certeza, esse Raposo Tavares, ele foi um dos bandeirantes, né? E temos aqui, ó, continuando o texto embaixo, ó, nós vemos aqui a imagem, ó, a Raposo Tavares é uma das rodovias do estado de São Paulo que recebe o nome de um bandeirante. Diz o texto continuando: a partir do século XVII, as invasões holandesas fizeram diminuir o trânsito de africanos, fato que levou as bandeiras a se intensificarem em demanda por mão de obra indígena. Agora o texto aqui na página 229 diz assim, ó, consequência das bandeiras para os indígenas. A denominação da rodovia em homenagem a Raposo Tavares é um dos inúmeros exemplos de exaltação aos bandeirantes, sob os quais foi construída uma imagem heróica. As bandeiras foram importantes na medida em que desbravaram lugares até então desconhecidos pelos colonos. E, se hoje temos cidades como Campinas e Franca, por exemplo, devemos sua existência às bandeiras. Não podemos esquecer, porém, que essas terras já eram habitadas e o objetivo de escravizar os nativos demonstra por si só que as bandeiras não foram positivas para todos. Pelo contrário, os indígenas sofreram ataques violentos. Por muito que alguns indígenas convivessem com os paulistas, a escravização de outros indígenas gerou conflitos e muitas mortes. A população indígena foi dizimada, tanto pelas armas dos bandeirantes, quanto pelas doenças que eles levaram. Ou seja, os bandeirantes com arma de fogo para escravizar os escravos, né? E eles levavam as doenças para os indígenas, né? A partir daí, nunca mais o número de nativos voltou a superar a existência quando do desembarque dos portugueses do Brasil. A busca por metais preciosos, a captura de indígenas e o desbravamento do território não eram os únicos objetivos dos bandeirantes. Alguns empreenderam lutas por motivos diversos, como é o caso do bandeirante Domingos Jorge Velho, que liderou o combate que aniquilou o Quilombo dos Palmares. Então você veja que, embora os bandeirantes tenham tido como herói, mas ele trouxe ali um grande prejuízo, né, para os indígenas, os nativos, né, que já eram donos da terra, já viviam ali, e que eles foram dizimados, né, por se recusarem a se tornar escravo, então, ali dos bandeirantes, que eles eram em busca ali, não só dos metais, mas de escravizar, então, os indígenas para a mão de obra. Agora aqui na página seguinte, na página 230, na seção Convivendo, você poderá estar fazendo essas duas atividades, a 2 e a 3. Diz assim: agora que você já conhece um pouco as bandeiras, reflita sobre o que aprendeu e responda as questões. Como você acha
que se sentiam os indígenas perseguidos e capturados, justifique sua resposta. Então imagina, né? Os bandeirantes capturavam os indígenas e levavam ele para ser escravo, né? Como você acha que eles se sentiam, né? A número 3. Como você acha que os bandeirantes se sentiam durante as bandeiras, né? Ou seja, como vocês acham que eles se sentiam, né? Abrindo, desbravando cidades, né? E capturando indígenas. Você vai estar registrando a sua resposta aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha uma boa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição.